Ontem à tarde nós tivemos um fato curioso que chamou a minha atenção, eu até fiz um vídeo, que foi a reportagem do Felipe Moura Brasil sobre o esquema das milícias virtuais de Bolsonaro e toda a rede que envolve essas milícias virtuais. Alan dos Santos, o Terça Livre, tem até mesmo pessoas envolvidas do mercado financeiro, investidores, assessores direto, tudo isso financiado com uma parte, com o dinheiro público. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver. Mas isso me chamou muita atenção e até no vídeo eu comentei sobre isso. É muito estranho porque o Felipe Moura Brasil, ele é uma pessoa da direita, ele é um defensor de Bolsonaro, pelo menos nas suas posições. Durante o Pingo nos Is, mais no Pingo nos Is, que eu acompanhava ele mais no Pingo nos Is, não tanto na revista Cruzoé. Essa foi uma reportagem que saiu na revista Cruzoé do Antagonista. Mas como eu falei, isso é muito estranho. Qual que é a motivação do Felipe Moura Brasil para fazer esse tipo de reportagem que ataca diretamente o bolsonarismo? E eu comecei a pensar, comecei a refletir e falei assim, bom, peraí, talvez o Felipe Moura Brasil não seja tão bolsonarista assim. Pode ser que ele seja apenas um lava-jatista. E isso faz uma grande diferença. E eu até mesmo falei para vocês, hoje no Brasil nós temos dois grupos, que estão em uma grande disputa dentro da direita. Bolsonaristas e lava-jatistas. E eu falei assim, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso mais para frente, possivelmente amanhã, hoje, para que a gente possa discutir um pouco melhor sobre essa grande briga que tem dentro da direita. Bolsonaristas contra lava-jatistas, ou bolsominions contra lava-jatistas. Mas para que você possa entender isso, eu preciso fazer um apanhado histórico, uma evolução até o ponto em que nós chegamos. E antes disso, eu já gostaria de pedir que você que ainda não é um inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, se inscreva no canal, deixe seu like, comentários sempre importantes, e o like é muito importante porque hoje é a métrica mais relevante do YouTube, então deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ficar por dentro dessa discussão, dessa briga na direita, que complementa até mesmo o vídeo que eu fiz ontem sobre a autodestruição da direita, sobre o movimento de destruição de Bolsonaro, que agora também chega à direita. Mas vamos falar sobre a eleição. Bolsonaro, ele foi eleito surfando uma onda ali de antissistema. Toda uma corrente antipetista que começou a surgir lá em 2013 e culminou com a eleição de Bolsonaro. Mas para que essa eleição de Bolsonaro fosse concretizada, um outro elemento importante surgiu também ali por volta de meados de 2013, que foi a Operação Lava Jato. E essa Operação Lava Jato ela foi uma cruzada contra a corrupção, mas principalmente, como nós podemos ver, observar com as mensagens que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil, uma cruzada contra o ex-presidente Lula. Então o Sérgio Moro ele ficou muito na mídia durante todo esse tempo, até 2018, e acabou aparecendo como sendo aquele que era o anti-PT, o antipetismo. E esse sentimento acabou sendo confirmado, acabou sendo consolidado com a eleição de Bolsonaro, que disse que iria tentar combater a corrupção. A pauta moral e o combate à corrupção foram a pedra angular de toda a campanha de Bolsonaro. Tanto que o próprio Ciro Gomes fala isso. Bolsonaro foi eleito e para ter um lastro, para confirmar a sua posição, para confirmar toda a sua fala de combate à corrupção, Bolsonaro coloca Sérgio Moro, o bastião da moralidade, o bastião do combate à corrupção, para ser o seu ministro da Justiça, e foi isso que Bolsonaro fez. Com o Moro como ministro da Justiça, o seu mandato como o presidente anticorrupção estava lastreado. Tinha um lastro, tinha um respaldo. E isso, com certeza, iria facilitar a sua caminhada até 2022, que é o grande objetivo de Bolsonaro. Bolsonaro quer ser reeleito em 2022. Só que o que acontece? Muitas pessoas falaram, desde quando o Moro foi colocado como ministro da Justiça, que isso poderia dar problemas, porque Sérgio Moro ele entrava no governo Bolsonaro maior do que o próprio presidente. E aquilo que para Bolsonaro poderia ser um passo garantido para 2022 se transformou em uma dor de cabeça, em uma enorme desconfiança. Porque agora Bolsonaro fica com desconfiança de que Sérgio Moro pode ser um candidato a 2022, um grande concorrente seu. Se Moro como vice-presidente é praticamente uma vitória certa para Bolsonaro, Moro como um adversário político no âmbito da direita é uma possível derrota. E muitas pessoas começaram a envenenar a cabeça de Bolsonaro, até mesmo seus próprios filhos, a respeito de Sérgio Moro, e aí começou a pairar uma enorme desconfiança. Essa desconfiança começa a tentar ser minimizada com afagos públicos, tanto de Moro com Bolsonaro, quanto de Bolsonaro com Moro, para tentar reduzir um pouco a desconfiança das pessoas. Só que nesse interim surgiu aí uma questão que foi o combate à corrupção. E aí está também Flávio Bolsonaro.
Bolsonaro não quer que o caso Fabrício Queiroz chegue até o seu filho, ou piore ainda mais a imagem de seu filho. Bolsonaro quer blindar o filho Flávio Bolsonaro, mas Sérgio Moro não está tão disposto assim a isso. E aí começam algumas intrigas, começam alguns problemas. E no caldeirão desses dois problemas surgem dois grupos. O primeiro deles, os bolsominions ou os bolsonaristas, que são pessoas muito fiéis a Bolsonaro. São pessoas que querem defender o presidente a qualquer custo. E do outro lado, nós temos os lavajatistas, que são pessoas preocupadas com Bolsonaro, mas, mais do que Bolsonaro, preocupadas em combater a corrupção. Ambos são de direita, ambos seguem a doutrina do neoliberalismo. Tá? Então, eles não têm divergências na parte econômica. Ambos são neoliberais, ambos seguem o neoliberalismo, ambos seguem a cartilha do capitalismo financeiro. Mas eles divergem no ponto central de apoio a Bolsonaro. Para os bolsonaristas, o apoio a Bolsonaro vem em primeiro lugar. Para os lavajatistas, o apoio ao combate à corrupção vem em primeiro lugar. Ambos apoiam o combate à corrupção. Tanto que foi a pedra angular da eleição de Bolsonaro. Entretanto, os bolsonaristas apoiam o combate à corrupção até a chegada na porta de Bolsonaro. Quando o combate à corrupção começa a chegar perto de Bolsonaro, eles já começam a não é bem assim, blá blá blá. E aí que está a grande divergência. Para os bolsonaristas, o apoio a Bolsonaro vem primeiro ao combate à corrupção, é mais forte. Para os lavajatistas, o combate à corrupção vem antes de Bolsonaro, ou seja, para eles, combater a corrupção vem primeiro a combater Bolsonaro. Então eles querem combater a corrupção independente de quem, independentemente de partidos, e que combata até mesmo Bolsonaro. E aí isso leva o atrito entre bolsonaristas e lavajatistas. Por exemplo, a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga coloca bolsonaristas contra a CPI da Lava Toga. O próprio Olavo de Carvalho, que é um bastião do bolsonarismo, se pronunciou contra a CPI da Lava Toga. Esse não é o momento disso. O momento agora é de apoiar o presidente. É claro que isso faz com que você coloque nessa disputa entre o bolsonarismo e o lavajatismo. E perceba, Nando Moura também sofre disso. Porque Nando Moura, ele sempre foi um apoiador, sempre pareceu um bolsominion, mas começou a se demonstrar muito mais um lavajatista do que um bolsonarista ou um bolsominion, com a sua fala grossa contra Flávio Bolsonaro, contra o próprio presidente, cobrando explicações do Flávio Bolsonaro a respeito do Fabrício Queiroz, cobrando investigações do Flávio Bolsonaro, cobrando investigações a respeito do Fabrício Queiroz. Ele se coloca muito mais do lado dos lavajatistas do que do lado dos bolsonaristas, e por isso ele acabou sendo atacado pelos bolsonaristas, e ele retrucou. Bateu no Alan dos Santos, bateu no Lilo Vlog, que são pessoas que estão mais adeptas ao bolsonarismo. E Sérgio Moro também sofre disso, principalmente nos bastidores. Algo que não chega a público, mas que reportagens aqui e ali acabam pipocando e acabam evidenciando essa disputa entre Bolsonaro, entre bolsonaristas e lavajatistas. E o Felipe Moura Brasil, ele defende o Bolsonaro, defende o neoliberalismo. Entretanto, ele é um lavajatista. Você perceba nas falas, só recuperar os vídeos do Felipe Moura Brasil, do Augusto Nunes, de uma parte considerável da Jovem Pan, defendendo cegamente a Operação Lava Jato, defendendo cegamente Sérgio Moro contra toda a operação que se chamou de Operação Vaza Jato, encabeçada pelo Glenn Greenwald. As críticas do Augusto Nunes, as críticas do Felipe Moura Brasil ao The Intercept Brasil e principalmente ao Glenn Greenwald são muito baixas. Eu até mesmo fiz comentários aqui repudiando essas falas da Jovem Pan, mas elas são críticas àquele que está querendo ferir a Lava Jato. O próprio antagonista também é lavajatista, não bolsonarista. O Caio Coppola, por exemplo, eu vejo ele mais como minion do que como lavajatistas. Os minions, eles também defendem a Lava Jato, mas é uma defesa muito maior de Bolsonaro do que a defesa da Lava Jato. E isso leva esses dois grupos a entrarem em atrito. E essa também é uma disputa política. Perceba que alguns integrantes do PSL são lavajatistas e não bolsonaristas. O Patriotas, por exemplo, que é o partido que agora se tornou um dos principais grupos dentro do Senado, ele é altamente lavajatista. Álvaro Dias se colocou como sendo o candidato da Lava Jato durante as eleições. O próprio Major Olímpio se mostra, que é do PSL, se mostra como sendo um lavajatista.
e vários dissidentes do PSL que podem migrar para eu falei patriotas, não, é o Podemos, perdão, que podem migrar para o Podemos, eles são lavajatistas. Então essa disputa, essa ruptura entre lavajatistas e bolsonaristas também está dentro do PSL. E é uma questão, porque como que isso afeta a candidatura de João Dória e de Luciano Huck? Eles são bolsonaristas? Eles são lavajatistas? E isso é um golpe muito duro neles dois, porque se essa é a grande disputa que está mobilizando a esquerda, eles estão fora dessa disputa. Eles não são nem bolsonaristas e nem lavajatistas. Eles vão ter que se posicionar, porque se essa for a grande disputa até 2022, eles vão ter que se posicionar de um lado ou de outro, porque caso contrário, se eles estiverem à margem dessa disputa, eles estão completamente fora do espectro da direita, porque essa é a grande disputa que nós temos hoje na direita. Comece a reparar, se você quiser mais informações, nós temos aqui um artigo na revista Veja, ele está aberto ao público, você não precisa ser um assinante da Veja. Ele foi escrito, eu quero dar os créditos, ele foi escrito pelo Daniel Pereira e pela Larissa Borges. É um artigo muito interessante, veja esse artigo e comece a observar nessas disputas. Bolsonaro, Lava Jato, Bolsonaro, Sérgio Moro, não é algo tão evidente, mas é algo que vira e mexe, às vezes dá uma pipocada aqui ou ali. Comece a reparar nisso para que você possa entender um pouco melhor esse jogo de poder que nós temos no governo Bolsonaro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe porque ele é um vídeo importante para que mais pessoas fiquem atentas a esse movimento. E também me siga no Twitter, @profleoficial.